meus irmãos e amigos, voltamos para mais uma aula de Geografia Bíblica. Falamos ao vivo aqui do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, onde ministramos e oferecemos os cursos de básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre e mestrado e doutorado livres. Não temos relacionamento com o MEC, os cursos são todos livres. Segue as linhas pentecostais, teologias pentecostais. Nossa aula é Geografia Bíblica, quarta aula. Já falamos sobre noções básicas da geografia, já falamos sobre a localização de Israel, já falamos de cartografia, mapas, escala, já falamos de coordenadas geográficas, pontos cardeais. Hoje chegamos à hora de falar sobre as regiões de Israel e os limites de Israel. Vamos entrar um pouco mais agora no nosso objeto de estudo, que são exatamente as terras de Israel, Palestina, né? Então vamos começar então por Canaã. Quando a história começa com Canaã. Lá antigamente, né? Canaã é neto de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O Cão gerou Noé. Cão gerou 4 meninos. Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush, mais a região da África ali, né? Eles falam que é Etiópia. Put, Misraim seria o Egito. E o Canaã, que é a parte de cá, então. Então, dos cananeus, de Canaã, nós temos aquelas 7 nações, que a maioria das vezes aparece como 6, mas são 7. Que são os Eteus, Perizeus, Girgaceus, Eveus, Jebuseus, Amorreus e Cananeus. Esse pessoal de Canaã, tivemos 7 descendências. E aparece várias vezes na Bíblia essas 6 juntas. A Girgaceu aparece umas 3 ou 4 vezes só. Acho que 4 ou 5 vezes aparece o termo Girgazeus, né? O S entre vogais tem som de dizer. Mas a maioria aparece Cananeu, Eteu, Jebuseu, Perizeu, Eveu e Amorreu. Essas então são as nações que chamavam, comporiam Canaã. E quando Deus promete a Abraão, em Gênesis número 15, 18, ele fala: te darei a terra desde o rio do Egito, que é o Vadi El Arish, que fica um pouco abaixo de Gaza, ali na parte sul de Israel, até o grande rio Eufrates, lá em cima onde fica o Iraque hoje. Foi a promessa feita a Abraão, lá no Gênesis 15, 18. Depois tem a promessa feita para Moisés, Deuteronômios 11, 24. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, será vosso. Depois tem a promessa feita para Josué, capítulo 1, versículo 4. Deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, a terra dos heteus, até o grande mar, que é o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, até o poente do sol será vosso. E no tempo de Salomão, confirmado em 1 Reis 4, 21 e 2 Crônicas 9, 26, desde o rio Eufrates até o termo do Egito. Do Eufrates no norte até o termo do Egito no sul. Esse termo do Egito fica logo no início da península do Sinai. É o chamado Vadi El Arish. A cidade chama Arish, a cidade egípcia, que fica um pouco abaixo de Gaza. Então aquele ribeiro corta ali uns 40, 50 quilômetros abaixo de Gaza, ele vai para a península do Sinai, nasce no Sinai e deságua no Mediterrâneo. E repetiu em 1 Reis 8:65, até o rio do Egito, ou termo do Egito. E 2 Crônicas 7:8 diz, entrada de Amate, que fica lá em cima no norte, até o rio do Egito. Então essas são as fronteiras da terra chamada Terra Santa. A Canaã, terra onde mana leite e mel, terra de ribeiros de água, de fontes de água, que você vai colher o mel da pederneira, né? É aquela terra maravilhosa, terra de Canaã. Essas são as fronteiras preditas para Abraão, Moisés e Josué. E depois que Moisés faleceu, Josué assumiu, passou, Moisés levou o povo do Egito até a margem do Jordão. Ali ele morre, a travessia do Jordão e a tomada dos reis do lado de lá é por conta de Josué. E aí vamos ter então depois, lá pela meados
do livro de Josué, vai ter a divisão das tribos. Onde localizou cada tribo. Então aqui no Atlas Bíblico da CPAD, nós temos a localização mais ou menos das tribos. Lá no norte, na ponta lá de cima, lá no Hermon, nós temos a tribo de Dan. No miolo tem Aser e Naftali, Zebulon e Issacar. E vai descendo. Mais ou menos onde hoje seria Galileia, nós teríamos a Samaria, nós teríamos Manassés, Efraim e Gade. E cá embaixo nós temos em Jerusalém, ali perto da região sul, nós temos Simeão, Benjamim e Judá. Do lado de lá do Jordão, que não atravessou, ficou Ruben e Gade. A meia tribo de Manassés ficou lá em cima, né, na parte do mar da Galileia, para o leste do mar da Galileia, e a outra meia tribo de Manassés entrou na Terra Santa. Então as tribos estavam localizadas nesses pontos aí. Naquele tempo do Velho Testamento, não se falava nessas regiões que tem no Novo Testamento, que é Galileia, Samaria e Judéia. Já se tinha até algumas noções de Galileia, que a gente encontra a palavra Galileia em Josué 20, versículo 7, Josué 21, versículo 32, 1 Reis 9, 11, 2 Reis 15, 29, 1 Crônica 6, 76 e Isaías 9, 1. Se fala em Galileia já, mas não tinha essa região costumeira. A região naquele tempo eram as tribos, regiões tribais. Depois teve o reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, e o reino divide. Quando Roboão assume, há uma divisão no reino. 10 tribos acompanham no norte Jeroboão, e 2 tribos ficam no sul com Roboão. Aí vão se seguir 19 ou 20 reis até acabar o Império do Sul, que acaba em 587 a.C. Já o Império do Norte, com Jeroboão e as suas 10 tribos, elas vão sucumbir no ano 722 a.C., quando Sargão II toma conta e leva tudo para a Síria. Então, os limites da Terra Santa nesse período aí, dos reinados, são as tribos, e Judéia não se menciona no Velho Testamento. Samaria se menciona, porque o Onri, que era um dos reis que assumiu no norte, ele comprou o outeiro de Semer, ele comprou de Semer, né, por 2 talentos de prata, e construiu a cidade de Samaria, onde se tornou a capital. A capital era Siquém antes. Tornou a capital Samaria e foi até a queda de Samaria em 722. Então esse nome aparece aí, que é a parte norte da Palestina. E a capital do Reino do Norte a partir do reinado de Onri. Depois de Onri vem Acabe, vai embora os seus meninos, Acasias, etc. Então nós falamos hoje aqui nessa aula de Geografia, 4ª aula, sobre as fronteiras de Israel nos tempos bíblicos e as fronteiras no Novo Testamento. No tempo de Jesus era Galileia, Samaria e Judéia. Isso aí aconteceu, então, conforme as Sagradas Escrituras, né? O ribeiro do Egito não é o rio Nilo, é um ribeirozinho que corre a pouco abaixo da cidade de Gaza, nascendo no Sinai, na península do Sinai, e desaguando no mar Mediterrâneo. Então essas são as fronteiras da Terra Santa, que será objeto de nosso estudo na geografia. É a terra de Canaã, né? Onde tinha aquelas 7 nações poderosas, que são os cananeus, os heveus, jebuseus, fariseus, heteus, amorreus e os girgaceus. Vamos ficando por aqui com a nossa aula número 4. Voltaremos então na próxima aula. Um abraço.